Em nosso estudo de hoje, lição 18 do livro Calma, que tem como título Acerto de Contas. O companheiro terá tido estranho comportamento, agredindo-te ou prejudicando-te. Não te deis a reação precipitadas sob o pretexto de justificar-te. Imagina-te antes de tudo em lugar dele. Como te desinibirias se tivesses uma pessoa querida avizinhando-se da morte? Que comportamento seria o teu ante determinada moléstia que te corroesse o corpo, no momento em que alguém te lembrasse o peso de uma dívida? Se te vês à frente de um louco, não podes ignorar que será impossível curá-lo com martelada na cabeça. Diante do prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se pode sustentar-te sem que o devedor consiga solvê-lo, mas vale esperar do que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. Pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas. Medita nas pessoas queridas, para os quais muitas vezes terás de impetrar a benevolência dos outros, algumas vezes até mesmo desses outros a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. Em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e asserena-te na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Emmanuel mais uma vez nos convida a uma reflexão profunda sobre a reação que a gente vai ter ante algum companheiro de jornada, alguma pessoa que de repente te agrida, te prejudique. E que vai ser muito comum em mundo de expiações e provas. Muito comum. O tempo todo isso vai ser comum. Ele chama a nossa atenção antes para que a gente não tenha reações precipitadas. É claro que as reações que são instintivas a gente não consegue controlar de regra. Elas saem logo imediatamente e depois a gente fica, pelo menos no meu caso aqui pessoal, tendo que pedir desculpas, né, por alguma palavra, alguma coisa, alguma atitude minha. Estou querendo dizer o seguinte, que no lado emocional nosso, o instinto pega a gente de surpresa, pega no susto. Quando você está naqueles segundos após o susto, no meu caso pessoal, pode sair palavrão, pode sair alguma reação, é o que eu sou ainda. A gente aprende que a gente como espírito aqui, a gente tem esquecimento do passado, mas quer conhecer o nosso passado, a gente analisa nossas tendências instintivas. Nesses momentos a gente sabe quem nós somos. Mas depois que deu aquele momento da inteligência superar o instinto, a gente começa a meditar e ele fala para a gente: não se deis a reações precipitadas sob o pretexto de justificar-se. Imagina antes de tudo em lugar dele. E o Emmanuel coloca aqui, claro, a título de exemplo, porque pode ter muito mais coisa sem ser isso aqui. Ele está falando: olha, se aquela pessoa que te agrediu, te prejudicou, estiver com alguém muito querido no leito de morte, ou se ela tiver com uma doença muito grave, uma moléstia que corroesse o corpo. E aí ele faz uma comparação simples. Ele fala: gente, vocês conseguem imaginar uma pessoa louca sendo tratada com martelada na cabeça? É com martelada na cabeça que a gente deve ser tratado quando a gente tiver momentos de desequilíbrio? Quer dizer, a mensagem do Emmanuel ele é bem franca e bem direta. Me lembrou que, mais uma vez, de quando eu era criança mesmo, não era nem adolescente, não, era criança. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Do meu pai virar para mim e para minha irmã, né, eu tenho uma irmã mais nova que eu, e fala: vem cá, se vocês dois tivessem um filho agora, e o filho fizesse isso e isso, desobedecesse, e fizesse pirraça, e aí eu me lembro que a minha irmã falou assim, eu dava logo um tapão nele. E aí a minha mãe começou a rir e falou: ah, então a partir de agora, quando isso acontecer com vocês, eu vou dar um tapão em vocês. Aí eu disse: não, peraí. Ah, tá vendo? E aquilo ficou como uma lição tão legal pra gente, na mente de criança. Eu falei: poxa, o que eu não quero pra mim, eu não devo desejar pros outros. Mas a verdade é que quando a gente está passando por problemas também, problemas graves aqui, porque ele não quis pegar aqui a gente poderia colocar 1 milhão de outros problemas. Crise financeira, relacionamentos, crise nos relacionamentos, enfim.
Mas ele só quis dizer da pessoa que está no leito de morte ou então a pessoa que está muito doente. Quando a gente está passando por isso, a gente também tem comportamentos que são desafinados com o Evangelho de Jesus. Então ele fala para a gente, ó, diante do prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se puder se sustentar sem que o devedor consiga solvê-lo, mais vale a pena esperar do que provocar um rompimento, críticas. Então o que acontece? É muito comum aqui na Terra, e só quem já passou por isso sabe o que eu vou falar aqui agora, de você começar a ver aqueles boletos bancários se acumularem. E me lembro até de um primo agora recentemente, ele fala, não, agora eu tô, a situação está tão complicada para mim que eu estou pegando os boletos, jogando para o alto e sorteando qual que eu vou pagar. Ele fez uma brincadeira ali, né? Mas você está com aquela dívida toda e o dinheiro não está entrando e de repente você acaba prejudicando alguém porque você precisa do dinheiro naquele momento para poder saldar suas dívidas e não entrar numa crise maior ainda. Aí daqui a pouco a gente vai estar lá do lado de fora da vida, né, e falando assim, puxa, aquele prejuízo que você me deu foi porque você estava devendo, não foi? São coisas tão pequenas, são coisas tão banais, gente, que daqui a pouco a gente vai ficar assim arrependido de cada vez que a gente se permitiu entrar nesses conflitos, essas brigas. O Emmanuel acabou falando na lição, né, tanto de morte como de doença, como também da crise financeira, só não falou da crise de relacionamento aí. Então ele bota aqui, ó, pensa nas ocasiões em que corações amigos terão desculpado as próprias faltas que a gente praticou. E é claro, a gente vai ter pessoas queridas. Eu, por exemplo, eu ainda tenho, ainda do meu lado, a figura do meu grande herói, do meu grande amigo para todas as encarnações, é que é meu pai. E meu pai, se ele tiver que emprestar dinheiro, claro, ele não vai estipular prazo de jeito nenhum, né? Ele vai deixar aí, né, até quando eu puder pagar. Então, lembra quando corações amigos poderiam muito bem virar, vem cá, você não vai cumprir com o teu compromisso, não vai, né? Mas não, ele não vai fazer isso. Ele fala aqui, medita, pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas, medita nas pessoas queridas, para as quais muitas vezes terás que impetrar a benevolência dos outros. Algumas vezes até mesmo desses outros a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. Então a gente vai chegar à conclusão de que mais vale a gente tentar fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para agir com serenidade. A gente vai perceber o seguinte, olha, os verdadeiros testes, principalmente nesse campo financeiro aqui que o Emmanuel falou, ele vai ver no momento de dificuldade, tá? Enquanto a gente estiver com aquele recursozinho sobrando, os problemas não vão aparecer dessa maneira não. Quando estiver faltando, quando você fizer dívida, aí vai aparecer o teu parente numa situação complicada, precisando de ajuda, aí você vai... O desafio que vai testar a gente mesmo é quando, tá, eu tenho que usar o meu cheque especial no banco, mas eu não vou deixar de ajudar não. Aí tu vai lá e tira o dinheiro e depois paga juros do banco, mas aí você está demonstrando já que você tem aqui um desprendimento, está podendo ajudar sim. Então tem gente que vai ajudar, tem gente que não tem acesso ao cheque especial, como eu falei, vai pegar dinheiro emprestado com o outro para poder ajudar aqui, vai fazer, aí sim. Tá, mas os desafios de verdade eles vão chegar aí nesses momentos. Enquanto tiver com a bolsa quinhoada, não vai chegar não. E no final ele fala, em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas. Aí sim, eu parar para pensar as dívidas que eu tenho com Deus. Eu estava pensando agora de manhã, quando acordei fazendo a minha prece, nos delitos que eu cometi nessa minha encarnação. Né? E que, é claro assim, a gente as pessoas até desculparam, né? Mas quando a gente para pensar, né? Se eu estivesse no lugar da pessoa que sofreu aquela minha atitude, naquele momento, quando eu era muito jovem, quando eu era muito novo ainda, como é que seria esse acerto de contas? Então, a gente tem sempre que pensar na extensão das nossas dívidas para com Deus. E aí a gente acerenar o coração na certeza de que acima de todos os conflitos a paciência vale mais e quanto mais a gente estiver estendendo a mão para ajudar, mais a gente vai estar recebendo ajuda também nessa lei de solidariedade maravilhosa que tem nesse mundo aqui. Se não for dos encarnados, vai ser dos desencarnados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.